a nossa geração, essa geração atual, infelizmente é uma geração que está deixando muito a desejar, se posso dizer isso. No que diz tocante a isso que você colocou, fome de Deus. Eu, quando vou ali na cidade de Belo Horizonte, algo tem me chamado bastante atenção. Principalmente nas igrejas tradicionais, que é um certo grupo que está saindo dessas igrejas. É um grupo de jovens. E eles não estão indo para o mundo, não. Eles estão indo para as igrejas neoliberais. Igrejas que têm uma nova visão de fé. A última vez que eu estava em Belo Horizonte, quando estava a caminho da igreja, algumas moças me abordaram nesse trajeto, me perguntou: olha, moço, você sabe onde fica essa igreja? E eu, obviamente, vi uma igreja na esquina, acreditando, falei, possivelmente deve ser essa, que elas estavam indo pelo... Ela estava pesquisando pelo Google. E o que me chamou a atenção não é o fato dela estar indo para a igreja, glória a Deus por isso, melhor ir para a igreja do que ir para o baile funk, o frevo, mas as vestes, as roupas dela, extremamente extravagante. Eu pensei, meu Deus, será que essas meninas estão ouvindo na igreja? E, assim, Danilo, a nossa geração é a geração mais depressiva. Sabe, as clínicas psiquiátricas e psicológicas estão cheias pelo fato das pessoas não interessante que a maioria desse público são jovens. Eu tentei entender um pouco desse assunto. Algumas pessoas que estão passando por esse processo de sofrendo dessa doença chamada depressão, síndrome de ansiedade, transtorno de bipolaridade. Quando você vai dialogar com essas pessoas que são cristãos, claros, eu não estou subestimando a doença. Claro que as pessoas precisam buscar um tratamento convencional, fato. Mas quando você vai conversar com essas pessoas, você vai ver que existe uma grande barreira na cura da depressão. Porque essas pessoas, elas não querem fazer algo que envolva uma mudança de atitude, de hábito pessoal. Tudo elas reduzem a uma mera pílula. Quando você vai conversar com elas, irmão, como é que está sendo o seu tratamento lá? Olha, eu vou no meu psiquiatra, na minha psicóloga, ela pergunta como eu estou passando, como eu estou enfrentando, e me passa mais alguns remédios, tira alguns, mas você não vê muito falar acerca da fé. Você não vê essas pessoas ativar a fé por meio de tudo isso. Como eu disse aqui, eu não estou subestimando isso aí. Os tratamentos farmacológicos e psicoterapêuticos são necessários, sabe? É uma doença psicossomática que precisa ser tratada de fato, mas... A fé ajuda a curar. Deus cura, gente. Deus cura. Isso é verdade, com certeza. É isso. Maravilha. A questão é o seguinte, então, o que você tem notado nessa geração, e é uma deficiência que falta fome de Deus, então, porque a gente vê muita fome por artistas, né? Muita fome por esse mundo gospel aí, mas não estou falando de fome de Deus, gente. Fome por Deus, pelo Senhor mesmo, pela palavra de Deus. Está faltando. Ao seu ouvido, está faltando. Danilo, o mal dessa oração, dessa geração, vejo eu que é a falta da busca, é falta da oração, da meditação na palavra. Quando não há oração, gente, falta lenha para queimar. O Espírito Santo que traz o fogo, ele não desce, ele não se manifesta. Observa, faz aí uma campanha de oração na igreja. Cadê os irmãos? Cadê agora, como você colocou aqui, faz aí um grande evento, trazendo um pregador. Eu tenho aprendido algo que o hábito, ele é muito mais confiável do que a motivação. Nós temos que ter a disciplina como nossa aliada. Por exemplo, um trabalho com os jovens.
naquela semana vão jejuar, vão orar, mas depois daquele evento você não vê mais dando continuidade naquela prática. Sabe? E a falta de disciplina, ela nos impede de nós vivermos a nossa melhor versão, da continuidade, da sequência. Maravilha. Falando dessa geração e falando, o tema nosso é sobre a Bíblia, suas mensagens, né? E o conhecimento bíblico hoje? O que você acha? O conhecimento bíblico hoje tá bom? Tá regular? Tá num nível? O Tiago vai fazer uma pergunta sobre isso aí, eu tenho certeza. O que você acha? Tá baixo? Tá, vamos dizer assim, desesperador? Tá crítico? Ou você acha que não, a geração nossa tem conhecimento bíblico? O povo conhece de Bíblia mesmo, né? Porque lê, porque estuda, porque medita, porque examina as Escrituras mesmo. O que você acha? Estamos falando dessa geração de Bíblia. Acredito, se o tempo que nós passássemos no entretenimento, em redes sociais, acompanhando campeonatos de futebol, se passássemos em oração em Bíblia, Deus falou isso, nós nos tornaríamos, de fato, uma potência na mão de Deus, sabe? Quem pode parar um jovem cheio do Espírito Santo de Deus? Eu costumo dizer que ele é uma bomba no inferno, alguém que se disponibiliza a se encher de Deus, a ter sede de Deus, como diz o salmista Davi, a minha alma, ela tem sede por ti. Oh Deus. Maravilha. Mas o que você acha? O conhecimento tá bom? O conhecimento, sim. O povo está lendo? Acerca do conhecimento. Essa geração de hoje estuda a Bíblia? Danilo, nós estamos observando uma relativização da fé. Essa é a palavra correta de dizer. Na maioria das pregações, Jesus tem deixado de ser o centro. Uma mensagem mais antropocêntrica, triunfalista. E nós vamos entrar nessa área que já são 9h15. Meu Deus. E nós... Mas pode terminar. Sim. Então, Danilo, de fato, a gente vê que falta um certo conhecimento bíblico e teológico, algo mais aprofundado, algo mais a ser cavado, algo mais a ser buscado. Você falando sobre conhecimento teológico, por exemplo, hoje o povo não lê nem a Bíblia, por exemplo, né? Não quer estudar teologia e fala mal ainda da teologia. O problema é esse. E até, na hora que nós entrar na questão do pregador, do mensageiro, né, da questão da pregação, nós vamos entrar vamos falar sobre isso. 1 João 2,14, e vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, para vencer o maligno, a palavra de Deus tem que estar em nós. Tem alguma pergunta aí, Tiago? Temos pergunta. Você que está nos assistindo de casa, você que tem interesse pela Bíblia, né, e as suas mensagens, você que tem alguma dúvida, você que quer fazer alguma pergunta, a hora é agora. Nosso convidado, o pregador Elinho, homem sábio, conhecedor. Se nós estamos falando aqui sobre a Bíblia e as suas mensagens, é porque ele conhece a Bíblia, ele é um homem bíblico, um homem que estuda, vocês viram aí, tá bom? Manda aí, Tiagão, meu querido. Quem que é? Micael. Colocou aqui, ó, irmão Hélio. Como faço para arrumar uma boa varoa? Como faço, tá? Arrumar uma boa varoa. Tá vendo? Boa varoa, a geração de hoje é isso. Hoje não estou falando da Bíblia, sua mensagem. Vê essa pergunta. Micael. Meu Deus, você é solteiro? De fato. Fala, Vila. Se você souber, você me fala. Ok. Vamos para Eu vou responder para você, Micael. Se você souber, a partir do momento que você descobrir, conta para o Elinho, porque o Elinho também é solteiro. Vamos para a próxima pergunta, irmão Carlos Micael, Henrique. mas obrigado pela sua participação. Você quer dar uma palavra para ele? Você que meio solteiro, eu acredito que você tem alguma coisa para... Sim, observar, né? Observar acerca de como ela se comporta perante o Senhor.
se é uma menina de Deus, se ela canta, dá para os caminhos. se ela tem sede de Deus, se ela tem intimidade com Deus, ela tem desejo de buscar. Então, a Bíblia nos dá requisitos, né, Danilo? A Bíblia, ela dá conselho tanto para jovens como para mulheres, crianças, solteiros, né? A pergunta dele é como que eu faço para escolher uma boa varoa? Então está respondido aí, né? Uma boa varoa, uma varoa crente. Crente. Beleza? Tem mais uma pergunta? Canela de fogo. Micael, brincadeiras à parte, viu? Muito obrigado pela sua participação. Então, a boa varoa é uma varoa crente. Tá bom? Eu dou um conselho, Micael. Vai orar que você encontra uma boa varoa. Aí, ó, o Tiagão, tá vendo? O nosso irmão Carlos Henrique perguntou, como entender o livro de Apocalipse? E tem mais algumas perguntas. Maravilha. Nós ia até entrar nesse texto. Perdão, ó, eu pulei a pergunta do nosso irmão Honório Marcelo. Perguntou, Hélio, como interpretar o Antigo Testamento nos dias de hoje, na dispensação da graça? Na dispensação da graça. Como interpretar o Antigo Testamento? A Bíblia, meu irmão, ela é escrita para 3 povos distintos, né? Judeus, gentis, igreja. Nós temos que entender a linguagem da Bíblia. A Bíblia, ela fala em forma literária, não é isso? Figurativo e simbólico. Há texto na palavra do Senhor que eles estão narrados de forma, que são narrativos. Outros são prescritivos. São para aquele tempo, para aquela época, para aquela cultura. E no Antigo Testamento tem aquilo que nós possamos dizer o que é de caráter moral. Por exemplo, a imoralidade sexual. No Antigo Testamento nós vamos ver que é pecado no Antigo Testamento e também no Novo. Você vê que Jesus até, ele afunilha esse conceito de pecado. Eu sofro bastante um grande debate com os adventistas do 7º dia acerca da guarda do sábado. E esta semana nós estudamos na nossa escola dominical acerca sobre a carta de Gálatas, que fala sobre a liberdade cristã. Então, o Antigo Testamento, respondendo a pergunta aqui do nosso irmão, ele precisa ser cavado a fundo para entender aquilo que é prescritivo e aquilo que é narrativo. Até os princípios, né? Até os princípios, embora nós não somos judeus, né? Tem Sim. coisa ali diretamente, claramente escrita para eles, entendeu? Mas a gente vai ignorar? Não, é a palavra de Deus. O que a gente tem que ter? Os princípios. Né? Aquilo que tem, você sabe que tem algo ali para ser tirado para a gente. Essa que é a verdade. A Bíblia não é uma coxa de retalhos, ela é a palavra de Deus. Não é isso? Pode terminar? Verdade, sim, de fato. Então, aquilo que é doutrina para os nossos dias atuais, por exemplo, alguns pastores, ou como todo, né, Danilo, você é mais perito nessa área, os calvinistas, eles são sensacionalistas, não é isso? Com os espirituais, sim. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, para os calvinistas, ele é o quê? Ele é um livro narrativo, que os dons cessaram. Mas para nós pentecostais, não, ele é prescritivo, é a doutrina do Espírito Santo. Então nós cremos nisso, de fato. Então é preciso se atentar para aquilo que é narrativo e prescritivo no Antigo Testamento. Tomar muito cuidado, por exemplo, principalmente na classe de livros, por exemplo, poéticos, para não se fazer doutrina com livros poéticos. Entendeu? Tem salmos, por exemplo, que são louvores a Deus, expressando uma vitória, uma coisa assim. Tem gente que pega aquilo e coloca como norma doutrinária, entendeu? E na hermenêutica, na própria exegese, a gente estuda sobre isso, entendeu? Tem coisa que é um louvor, tem coisa que é algo particular, um salmista está expressando para Deus, aí a pessoa quer transformar aquilo em doutrina. Tem que tomar muito cuidado com isso. Não se faz doutrina com base em livros poéticos. Nós temos visto muito isso, né, Danilo? Demais. O meio judaizante, as práticas judaizantes introduzindo no meio das nossas igrejas. E isso é um retrocesso. Verdade. Viu? Eles estão achando que isso é um progresso, é um retrocesso, viu, meus irmãos? Jesus já quebrou isso, gente. Tá ok? Estou vendo isso, cristianismo protestante flertando com o judaísmo, agora é judaizante. Coloca um kippah na cabeça, quer usar roupa, e está achando que isso é um avanço. Você não está avançando. Você está retrocedendo.